Olá, eu sou a professora Beatriz e hoje eu moro cada mês em um país diferente. Eu vou explicar como eu faço isso e qual a minha opinião sobre cada país. Primeiro, isso só foi possível porque eu aprendi vários idiomas e comecei a trabalhar online. Se eu tivesse só o português, provavelmente não seria possível. E como eu trabalho online, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, só preciso de internet. Nos últimos 3 anos eu já estava morando fora, eu morava em Portugal e já estava trabalhando online e recebendo em euro. Mas eu queria conhecer outros países e pesquisando eu vi que o custo de vida fazendo isso ficaria quase o mesmo do que se eu ficasse só em Portugal. E fazendo uma viagem por mês curta sairia mais caro do que ir morar fora todo mês. Porque se eu fizesse isso eu teria que pagar o meu aluguel fixo e mais o Airbnb, o hotel para passar uma semana fora. Isso acabaria ficando muito mais caro do que realmente se mudar todo mês e conhecer por mais tempo cada país. E ficando mais tempo em cada país, fica muito mais fácil de analisar se eu gostaria de morar naquele país ou não, se é um lugar que um dia eu gostaria de me mudar. Então, estamos conhecendo cada lugar e vendo, analisando o que seria melhor ou não para morar. Então, eu vou contar minha opinião sobre cada país aqui, lembrando que o salário do país não interfere a minha opinião, porque eu trabalho online, então eu não vou ganhar o salário do lugar. Então, sendo baixo ou alto, isso não vai alterar a minha experiência. Eu sei que muita gente escolhe um novo país pelo salário mais alto, que as pessoas querem ganhar mais. Para mim, esse não é um fator que vai interferir, porque eu não vou trabalhar naquele país. Então, para mim, por exemplo, ir para a Suíça seria uma péssima decisão financeira, porque eu não vou ganhar um salário tão alto quanto o da Suíça, mas estaria gastando para morar num país que o custo de vida é muito mais alto. Então, eu estaria aumentando meus gastos, mas recebendo o mesmo. A minha escolha não seria muito boa se o salário do país e o custo de vida fosse muito mais alto do que eu recebo. E os fatores que eu levo em consideração são a segurança, infraestrutura do país, comida, o custo de vida e o clima. No começo eu achei que eu ia escolher países mais pelo idioma, porque eu gosto muito de idiomas, claro, né, canal de idiomas, mas eu acabei mudando de opinião. Começando por Portugal, foi o país que eu morei mais tempo, e durante esse ano como nômade eu senti falta de muitas coisas de Portugal. Eu comecei a vida nômade agora, mas eu já visitei muitos países antes. Eu estou no meu 20º país agora. E de todos os países que eu visitei, eu acredito que Portugal tem um melhor clima, mas eu devo avisar que eu sou calorenta, então minha opinião talvez não seja a mesma de todo mundo. Mais que 25 graus pra mim já tá calor demais. Na região do Porto, que é onde eu morava, fazia isso, mas é poucos dias no ano que faz mais calor do que 25. E a maior parte do ano é um friozinho, não é um frio extremo, então acho que a temperatura média do país tá ali entre os 15 graus, 10, 15 graus. É muito raro ter temperaturas abaixo de 5, por exemplo. Eu sei que pra muita gente isso é considerado frio, mas pro resto da Europa não é frio. Sobre a comida, tirando o Brasil, acho que Portugal é um dos melhores lugares, a comida portuguesa é muito boa e também se encontra muitas das coisas do Brasil em Portugal. E também questão de comida e valor, lá a gente encontra comida de verdade sem ser lanche por um valor muito mais acessível do que na maioria dos países da Europa. Isso não só nos restaurantes, mas também para encontrar certos ingredientes que às vezes é um pouco mais difícil em outros lugares. Segurança não preciso nem comentar, Portugal é considerado um dos países mais seguros do mundo. A gente pensa que a Europa é tudo seguro, mas não bem assim, eu noto a diferença assim entre um país e outro. Infraestrutura e transporte é melhor do que muitos países, principalmente outras cidades grandes. Por exemplo, o metrô do Porto é muito mais limpinho, mais iluminado do que o da França. A infraestrutura da rua, que às vezes não é melhor, às vezes não tem calçada ou a calçada é muito pequena, mas é um país pequeno e as ruas e as casas são antigas, não tem muito o que fazer para mudar isso. Eu acredito que mesmo se um dia eu escolher outro país, Portugal vai ser um país que eu sempre vou voltar e vou ter esse contato com lá, porque eu gosto muito de Portugal. O segundo país foi a França e eu escolhi por causa do idioma, então achei que seria mais fácil, porque eu falo francês, meu marido também, e que seria um lugar que a gente conseguiria se comunicar com todo mundo. Ficamos na região de Occitanie, que é perto de Toulouse, onde os preços são mais próximos de Portugal na questão de aluguel. Na verdade, a gente achou até mais barato porque o preço em Portugal está aumentando muito. Esse é um dos problemas em Portugal. O aluguel está muito caro em comparação ao salário. Sobre o clima, faz muito mais frio que Portugal. A gente até pegou neve durante a primavera, o que não é um problema para mim porque eu gosto de frio. Na verdade, a gente nem, mesmo com um aquecedor na casa, a gente quase nunca usou. O problema principal foi os preços, principalmente para sair para comer. É quase impossível, um valor muito mais caro pela qualidade muito mais baixa comparado a Portugal. Os mercados, principalmente nas cidades onde a gente morou, pareciam que tinham saqueados, assim, faltava muita coisa, tinha muita coisa básica que não encontrava no mercado às vezes.
e o preço dos alimentos às vezes dobro de Portugal. Fizemos academia durante esse tempo que a gente estava lá, o preço também estava o dobro de Portugal. E na França tudo fechado no domingo, até o shopping, mercado, tudo fechado. E de todos os países da Europa que eu passei mais tempo, a França foi que eu me senti menos segura, mesmo em cidades pequenas. Eu via muita gente usando droga, gente bebendo na rua. Tinha uma estação de trem que a gente passava que não dava nem pra andar 2 minutos sem alguém parar para pedir dinheiro ou vender alguma coisa. Eu tive que começar a fingir que eu não falava francês nem inglês, falava em português, que aí as pessoas saíam, porque era muita gente e eles eram muito insistentes. E na França isso das pessoas na rua era muito mais pesado do que em outros países. Nem se comparam com os carinhas que ficam sussurrando hashish, hashish no centro do Porto. Na França eu fiquei 1 dos meses também numa cidade super pequena de 3.000 habitantes, que a gente se deparou com um ritual meio macabro. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Então, apesar de falar o idioma, de conhecer pessoas legais, não é um lugar com a melhor qualidade de vida. Na minha opinião, pelo menos, que tem essa liberdade de ir para outros lugares, a França não seria um lugar que eu moraria. O terceiro país foi a Polônia, meu chuchuzinho, amei a Polônia, foi um dos melhores lugares. Nós tínhamos planejado ficar 2 meses na Polônia, então a gente reservou o primeiro mês em Varsóvia, e íamos reservar outro mês na Cracóvia, mas a guerra na Ucrânia começou bem quando a gente fez essa reserva. E aí todo mundo começou a falar que a gente era louco de ir pra Polônia porque estava muito perto da Ucrânia. A gente começou a ficar com medo de ficar mais um mês. A gente não conseguia cancelar porque a gente tinha pago o aluguel do mês para ficar em maio na Polônia. Então a gente resolveu ficar só aquele mês e não ficar mais um. O que eu me arrependi porque foi um dos lugares mais seguros, mesmo com a questão da Ucrânia do lado, e foi um dos lugares que eu mais gostei. O clima em maio era entre 15 e 22 graus, então muito bom. Sol quase todos os dias. Melhor infraestrutura de qualquer país que eu já vi na vida. Ainda mais para uma capital, não tinha aquele furdunço de carro, de gente na rua, tudo muito limpo, muito tranquilo. Tinha pistas largas para os carros, calçada gigante para as pessoas e uma outra pista, tipo uma calçada para bicicleta e para trotinete. O transporte público funciona muito bem, eles têm trem, tram, metrô, ônibus e dá para pagar dentro com cartão, então a gente nunca nem viu a moeda da Polônia, eles não usam euro, eles usam zloty e a gente nunca viu a moeda porque pagava tudo com cartão dentro do ônibus, tudo não precisava ter moeda para pagar e era tudo muito prático, muito bem estruturado. O valor da moeda da Polônia é muito próximo do real, então é muito interessante para quem vai do Brasil para a Europa, porque não fica um custo tão caro. E também, mesmo convertendo, porque a gente estava com euros, sai um valor muito bom. Foi um dos valores mais baixos. Foi um mês que eu comi muito bem, porque dava para comer salmão por um preço 3 vezes menor do que no resto da Europa. E Varsóvia tem aquele lado bom da capital, que tem várias opções de coisas para comer, coisas para fazer, shows, mas não tem o lado ruim, que é o perigo e o trânsito terrível, é super organizado. Então tem o lado bom de tudo. Quando eu estive lá, eu fui em 2 shows, White Lies, que é uma banda que eu acompanho há muito tempo, e foi muito bom, muito tranquilo, e do James Blunt também. E os 2 shows começaram cedo, terminaram cedo, super tranquilo para voltar. As pessoas respeitam o espaço, muito bom para assistir o show lá. Muito difícil falar ou achar um defeito em Varsóvia, eu achei tudo muito bom, acho que o único defeito seria o idioma, infelizmente é muito difícil. E eu não tenho nenhuma similaridade com outros idiomas que eu falo. Nem todo mundo fala inglês, então tem alguns serviços, claro, que a pessoa não vai falar inglês, mas a gente se virava. Quando a gente participava de encontros internacionais, sempre tinha muitas pessoas que falavam inglês nessas situações. E eles gostavam muito do Brasil e de latinos, e eles sempre perguntavam muito sobre o Brasil. Tem inclusive algumas amigas da Polônia que foram pro Brasil depois. Tem inclusive algumas amigas da Polônia que foram pro Brasil ou que namoram brasileiros ou latinos. Muita gente conhecia Florianópolis, o que eu fiquei surpresa, porque quando a gente falava que é do Brasil, eles falavam, já visitei Florianópolis, que antes eu nunca via gringos que conheciam, geralmente é só Rio e São Paulo. Sobre a guerra, não aconteceu nada lá, é um lugar super seguro, me senti muito mais segura do que na França. E eles receberam muito bem, foi um povo que acolheram muito bem os ucranianos, a gente conversou com vários ucranianos também, que foram bem recebidos lá, que estavam se adaptando com o país, e a gente não viu, tipo, um caos, ou as pessoas na rua, ou nada, todo mundo foi muito bem acolhido. E ao mesmo tempo que agora eu quero ir conhecer outros países, eu ainda quero muito voltar para Varsóvia, porque foi um dos que eu mais gostei. O quarto país foi a Grécia, eu já fui com o pé atrás, porque eu sei que seria um país que é muito quente, e a gente foi exatamente no verão.
mas a gente achou um preço muito bom, uma casa muito boa em Atenas, na capital, então por um preço que a gente paga em uma cidade menor em Portugal, mas numa capital na Grécia durante as tempo de férias, então fomos aproveitar essa oportunidade. A casa tinha ar-condicionado, então facilitava as coisas. O clima foi como eu imaginei, não baixava de 30 graus, fica entre 30 e 37, é quente até de noite. Eu passei mal várias vezes por causa do calor, eu passo muito mal com o calor. O calor afeta muito minha saúde, no Brasil eu passava mal direto. E além do calor, um grande problema na Grécia foi a internet não é muito boa na Grécia. E os Reels foram bloqueados, então eu fiquei 2 meses sem conseguir postar quase nada no Instagram, o que me deixou mais desanimada e acabei não postando muito no YouTube também. Então foi um tempo que eu não consegui fazer as coisas que eu geralmente faço na internet, postar coisas no Instagram, então porque tava bem limitado, até para enviar um vídeo no YouTube demorava quase o dia inteiro. E a gente ficou 2 meses em Atenas. Atenas sinceramente não é muito bonita. Parece qualquer cidade grande do Brasil, não parece nem da Europa. É um caos, então, tipo, trânsito terrível, a gente tem que atravessar no meio dos carros, ninguém para. O sinal, quando fica verde, é 1 segundo para as pessoas atravessar. E é tudo muito bagunçado. Tipo, uma rua suja, com buraco. Poça, não sei nem como tinha poça, choveu uma vez em 2 meses e tinha poça. Já vi gente lá também fazendo necessidade numa avenida movimentada na frente de todo mundo. Então é bem caótico, não foi um lugar muito legal. Mas o lado positivo, os gregos são muito parecidos com os brasileiros, então, tipo, são muito simpáticos, todo mundo falava inglês, foi um lugar que, tipo, realmente a gente não teve problema com o idioma, todo mundo falava inglês e todo mundo era muito engraçado, simpático, gostava de conversar bastante. E a comida é muito boa, tem muitas opções de comida e o preço é bom. Tirando as carnes, que no mercado estavam muito caras, o dobro de Portugal. Mas para comer fora tava um preço muito bom. Padaria, nunca vi tanta coisa também na padaria, tipo, muita variedade, porque na Europa geralmente é mais limitado, cada país tem os seus quitutes, e lá tinha muita coisa. Por exemplo, França tem croissant, e o Portugal tem pastel de nata e a Grécia tem tudo. E nesse tempo na Grécia a gente visitou a ilha Santorini, a gente visitou outras ilhas também, mas principalmente Santorini é outro mundo. Então eu não posso falar da Grécia, porque a gente conheceu mais Atenas, mas Santorini já seria outra experiência se a gente tivesse ficado mais tempo lá. Não dá nem pra comparar com Atenas, é como se fosse outro país. Tava um ventinho frio, acho que tava numa média de 20 graus, então uma diferença bem grande de Atenas. Dá até pra colocar um casaquinho, mesmo no verão. E também é muito limpo, tudo muito lindo, muito organizado, tipo um lugar muito bonito, muito diferente. Parece mesmo uma parte de filme, assim, todo cantinho que você vai lá em Santorini, ele é muito bonito. Mas é absurdamente caro, porque é um lugar muito turístico. Então, infelizmente, não tem como passar o mês todo lá, porque, por exemplo, o aluguel que você paga por um mês em Atenas é uma diária em Santorini. No geral, eu não voltaria para Atenas, mas eu gostaria de conhecer outras ilhas, porque eu gostei de Santorini e eu gostaria de ver outras ilhas lá. O problema é que é muito caro. Mas quem sabe, se eu ganhar no Euro milhões, eu vou para todas as ilhas gregas. E agora eu estou em Praga, na República Tcheca. As minhas primeiras impressões foram muito boas, eu achei muito parecido com a Polônia. Em relação ao clima, ao lugar, muito parecido. Até as palavras são parecidas. No mercado eu vejo algumas comidas, algumas coisas que têm o mesmo nome que tinha na Polônia, então eu não falo nem polonês nem tcheco, mas eu consigo identificar algumas palavras que são parecidas. E no supermercado tcheco também tem muita coisa que está escrito em alemão, é próximo da Alemanha, então ajuda porque eu consigo entender alemão. Aqui é um pouquinho mais caro que a Polônia, mas ainda é mais barato que os outros países, porque não está na zona do euro. O transporte é muito bom, tem muitas opções, é limpo, é seguro. Primeira impressão também é que tem mais falantes de inglês do que em Varsóvia. Nossos vizinhos de baixo não falam inglês, mas eles falam tcheco com a gente, mesmo com a gente sem entender. Eles estão sempre oferecendo comida. Um dia eles trazem maçã, outro dia trazem refrigerante. Então são muito simpáticos mesmo sem conseguir se comunicar com a gente. Eu ainda não provei a comida local, mas tem muita comida, muitas variedades com preço bom. Eu percebi também muito restaurante mexicano, então comi muito burrito porque eu adoro restaurante mexicano, porque depois do brasileiro é o mais fácil de encontrar arroz e feijão na Europa. Agora é o final do verão e o clima está bem ameno no início do dia, e final do dia fica mais ou menos uns 15 graus, e durante a tarde mais quente chega a uns 25, mas não é um calor extremo como na Grécia. Resumindo, essa região da Europa onde fica a Polônia, a República Tcheca, está sendo o melhor, a melhor qualidade de vida, na minha opinião. São 2 países que estão fora da zona do euro, estão na União Europeia, mas não usam o euro. E eu não esperava muito por isso, porque eu achava que eu ia gostar de ficar em países mais como a França, a Itália, a Espanha, esses países que são mais populares também pelo idioma, porque eu acho que
eu queria ficar em países ou que eu falo o idioma ou que eu tenho interesse em aprender o idioma. Eu não tenho muito interesse em aprender polonês ou tcheco, mas eu percebi que esses países, a qualidade de vida não é tão boa quanto essa outra região que está fora da zona do euro. Se você tem curiosidade sobre como é morar em algum outro país da Europa, comente aqui embaixo, porque eu estou fazendo os planos para o próximo ano para continuar conhecendo outros países. Por favor, só não comente Noruega e Suíça, porque ainda não ganhei no Euro Milhões e lá é muito caro para viver. Mas estarei testando outros países. Quem sabe ainda também Itália ou Espanha. Pelo que eu procurei da Itália, muitos lugares não têm uma internet muito boa, então isso é o que me preocupa, porque eu preciso de uma boa internet para poder trabalhar. Mas é isso. See you on Tuesday!